Bem-vindo a mais um episódio de BSB Play. Aqui é o seu guia, seu programa que envolve sempre tecnologia e bastante inovação. E eu sou Miron de Leles, conhecido como Mironzitos, e serei seu guia nesse multiverso virtual. E hoje o programa tá fantástico, porque a gente vai conversar com Francisco Nilson, que é conhecido como Chicão por aí, e ele é especialista em design de negócios sustentáveis. Então vem comigo que esse programa vai ser dinâmico. Vamos para uma rodada de pitches com empresas singulares aqui no mercado de Brasília. Brasília, uma cidade onde a inovação e o empreendedorismo pulsam em cada tesourinha, em cada cidade satélite. Aqui o potencial para criar é imenso, mas o caminho até o sucesso é cheio de desafios. Sem orientação correta, muitas startups brasilienses lutam para superar obstáculos críticos, desde a captação de investimento à entrada no mercado. Na mentoria StarRio, temos a missão de acelerar o potencial dessas startups, transformando ideias em sucesso. Sou Frederico Ramos, sócio da StarRio e seu mentor. Começamos com a sua visão, moldando-a em um plano de negócio robusto e um pitch envolvente, capturando investidores. Em cada etapa, da prototipação ao MVP, validamos e ajustamos sua ideia, preparando-a para conquistar o mercado. Expandimos o seu horizonte, conectando sua startup a uma rede de mais de 180 organizações dedicadas a financiar e acelerar o seu crescimento. Temos o orgulho de ter levado startups brasilienses a palcos internacionais, aumentando a visibilidade dessas empresas e de Brasília no mapa mundial do empreendedorismo. Nossas startups alcançaram reconhecimento como Top 3 no Founder Institute nos Estados Unidos, receberam destaques na Brasil Startup, Sim4DF e obtiveram recursos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, Microsoft, Amazon e Google. Nossa equipe e agora seus mentores também já foram mentorados no Founder Institute no Silicon Valley, Web Summit Lisboa, Coliseum, Toronto, 2020 Startup Nova York, entre outros. Agora é a sua vez. A StarRio é uma mentoria de Brasília para startups de Brasília. E você aí quer conectar mais com a gente aqui do BSB Play? Não perca essa oportunidade porque na tela tem o QR Code, então você pega seu celular, escaneia agora e manda uma mensagem pra gente. Ou melhor, você perdeu algum episódio ou quer acompanhar algum futuro? É só acessar esse link e é muito fácil e simples. Nesse momento a gente vai para um breve comercial, então é isso, roda a vinheta! E estamos de volta aqui no BSB Play e estamos com ele aqui agora, o nosso convidado, o Chicão. Bem-vindo ao programa, tudo bom, Chicão? Obrigado, Miron, obrigado pelo convite aí. Espero poder contribuir aí para o programa. E é esse aí, pessoal, esse é o cara especialista em design de serviços sustentáveis, foi apresentador do TEDx, como eu falei, e o papo aqui vai ser muito bom. Está preparado então para esse momento aqui do BSB Play? Ué, vamos nessa. Então, eu tenho uma pergunta que assim, não tem como a gente começar a falar de sustentabilidade sem, de fato, explicar o que é sustentabilidade. Vamos tentar abrir para o grande público assim, porque o pessoal pensa que sustentabilidade às vezes é assim, só reciclagem. E até reciclagem abre um leque de opções, né? Então fica aberto aí para você. Cara, sustentabilidade é uma palavra genérica que é tipo a palavra design. É uma palavra que não significa nada para a grande maioria das pessoas, confunde mais do que explica, né? Na palavra sustentabilidade cabe tudo dentro. Então, do que a gente está falando especificamente? A gente está falando, normalmente, quando a gente está usando o termo sustentabilidade, a gente está falando de desenvolvimento sustentável. Então, é um processo de desenvolvimento humano, civilizatório, econômico, como você quiser dizer, só que tem uma qualidade, tem uma qualificação, não é qualquer desenvolvimento que interessa. Afinal, interessa uma industrialização que torna o ar de Brasília irrespirável? Não interessa. Interessa um processo de desenvolvimento econômico de Brasília que gere mais pessoas morando na rua? Não interessa. Então tem uma qualificação aí. Então é o desenvolvimento sustentável, não interessa mais qualquer desenvolvimento. Já foi assim na nossa história, né? Acredito que ali no pós-Segunda Guerra Mundial o desenvolvimento significava necessariamente industrialização e qualquer industrialização interessava. Então, essa palavra sustentabilidade, ela confunde mais do que explica, mas normalmente ela está falando de um modelo de desenvolvimento da sociedade que respeite questões econômicas, sociais e ambientais. Esse é o basicão, pelo menos ali esses três
Esses 3 pilares aí, a gente, no mínimo, precisa considerar eles na nossa equação. E de fato, assim, são variáveis e pilares muito importantes. Mas por que, de fato, sustentabilidade é importante? Porque a gente fala, os recursos são finitos da Terra, tudo, né? Mas por que é importante a gente olhar para isso? Cara, a sustentabilidade ela é importante porque a gente criou um jeito de produzir e vender que já está previsto que vai terminar criando um problema ainda mais grave do que o que a gente tem. Veja, por exemplo, a Baía de Minamata, no Japão. Né? O Japão passou por um processo de industrialização muito forte e no pós-Segunda Guerra Mundial eles perceberam que o processo de industrialização deles contaminou a Baía de Minamata, no Japão, da onde eles tiravam seus recursos pesqueiros. E começaram a ver pessoas contaminadas com metais pesados. Né? Então, a industrialização japonesa foi uma coisa boa? Foi para alguns. Para outros que viviam dos recursos pesqueiros da Baía de Minamata, aquilo ali significou má formação de muitas gestações, significou doenças crônicas de boa parte da população, está amplamente documentado na literatura científica. A gente tem problemas, por exemplo, de poluição na Índia, né? A gente tem problemas até hoje graves de poluição na Índia. Então a sustentabilidade é importante porque, cara, o jeito como a gente criou métodos de produzir e vender não vão conseguir manter a gente nesse caminho por muito mais tempo. Ou se a gente conseguir manter isso, vai ser para uma minoria, uma franca minoria de pessoas que vai ter acesso pleno a essas coisas sem as consequências negativas disso. As pessoas acham que elas são muito individualistas, né? Porque vamos consumir, é problema para o futuro. E aí, falando hoje em dia, sustentabilidade, eu vejo que, como a gente está falando de um sistema que envolve, de fato, dinheiro, você ser sustentável hoje em dia te poupa, na verdade. Eu acho que as pessoas ainda não têm essa visão de como usar o lado ecológico ao seu favor. Eu acho que a gente entra naquele assunto de ESG. Estou muito certo, muito errado? Explica pra gente o que é ESG, que é Environmental, Social... ASG, em português, significa ASG, Ambiental, Social de Governança. São soluções que, na verdade, isso começou como na área de análise de risco, de investimento. Investimentos que têm um filtro ambiental, social e de governança, ou seja, empresas ou ativos que têm esse tipo de preocupação. Por que isso é relevante? Porque quando você se preocupa com questões ambientais, sociais e de governança, aquela empresa, aquele investimento tende a analisar melhor os seus riscos, tende a ter melhor eficiência nos seus recursos. Né? Seria então assim, a solução para adequar melhor ao sistema capitalismo hoje ou para administrar melhor os recursos de uma forma geral? Se todo mundo pensasse em ESG, seria uma solução? Não, porque, vamos lá, que bom que você colocou essa questão, Mirão, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é desenvolvimento sustentável / sustentabilidade, outra coisa é o ESG. O ESG é uma especialização da sustentabilidade, tá? É uma derivação da sustentabilidade. De onde é que surgiu isso? Pessoas que analisam investimentos queriam saber se aquele investimento criaram esse filtro para analisar, diferenciar esse daquele investimento. Tá? Então, ESG, ou ASG em português, significa necessariamente que, cara, você não faz uma boa gestão de ASG ou você não tem um bom ASG na sua empresa se você não mede, se você não tem metas associadas a isso. Né? Se o processo de tomada de decisão na empresa não considera esses indicadores, então isso não é um investimento ASG. Tá? Então, a ASG é sobre métrica, meta e tomada de decisão, análise de risco associada a questões ambientais, sociais e de governança. E para o pessoal se entender um pouco da onde vem essa sua visão, como é que é um pouco da sua história? Porque assim, o que você estudou para ter todas essas vertentes? Porque você está trazendo muito conteúdo e eu acho que as pessoas ficam assim, mas ele só está falando, né? Porque você foi biólogo, aí virou empresário, conta pra gente um pouquinho. É uma jornada assim, um pouco errática, digamos assim. Bom, eu sou biólogo de formação, eu me formei em Ciências Biológicas, em Biologia Marinha na UFRJ. Na UFRJ, quando a gente fazia, não sei como é que está hoje em dia, né? Mas a gente fazia um ciclo básico e depois a gente tinha que escolher se a gente ia fazer algum tipo de bacharelado ou a licenciatura. Lá a gente tinha 5 opções de bacharelado, eu escolhi a Biologia Marinha e tinha a licenciatura. Depois eu fiz a licenciatura também. Lá na UFRJ eu tenho 2 graduações, de Biologia Marinha e de licenciatura em Biologia. Depois eu fui fazer pós em Relações Internacionais e te explico de onde saiu isso.
né? Claro. Terminando a faculdade, eu tinha basicamente 3 opções na minha frente, né, para seguir minha carreira. As 2 principais eram ser professor ou ser cientista. E eu tentei os 2, não me dei bem em nenhum dos 2. Que é um jeito de mudar o mundo, né? Não, e você é treinado, pelo menos eu posso falar da UFRJ, no começo dos anos 2000, né? Porque teve uma reforma do currículo lá e tal. Certo. Mas na minha época lá, é um papo de velho, né? Na minha época, você tinha assim, se você só seguisse a manada, você ia se tornar professor, seja universitário, seja professor de escola, ou cientista. Você era treinado para fazer essas 2 coisas, bem, e muito bem treinado. Só que eu não queria ser uma coisa nem outra. Eu tentei uma coisa, tentei a outra, não me via em nenhuma dessas 2 coisas. E aí tinha uma terceira coisa, que era uma área que era muito promissora na minha época, que era da área de consultorias ambientais. Tentei também e, cara, não me vi naquilo ali durante muito tempo. E aí eu falei, cara, ferrou, porque eu adoro biologia, mas eu não gosto de nenhuma das 3 coisas que a biologia me colocou, né? E aí eu trabalhava na Petrobras na época e tive algum contato com a área internacional da Petrobras e me encantei por isso e botei na cabeça que eu queria ser diplomata. Entendi. E fiquei 3 anos estudando para o concurso de Itamaraty, não passei. E no final eu pensei assim, cara, beleza, eu tenho um repertório gigante de relações internacionais, que eu passei 3 anos estudando, eu estudava, cara, de segunda a sábado, de 9 às 9. Cara, era um negócio assim alucinado. E eu falei, cara, depois de 3 anos nisso, eu falei, cara, eu sei alguma coisa de relações internacionais. Mas, no papel, eu sou só um biólogo. Conhecimento não é desperdiçado nunca, né? Não é desperdiçado, claro que não. Mas, no papel, se eu fosse concorrer a uma vaga numa multinacional, qualquer coisa assim, eu tinha só a graduação. Resolvi fazer a pós-graduação meio que para botar no papel o que eu já tinha feito. Certo. Né? E no final dessa pós-graduação, tive a oportunidade de... O coordenador do curso lá, né, que era também meu professor no cursinho, ele me deu a dica de um edital que tinha sido aberto para trabalhar na missão do Brasil junto à ONU em Genebra. E eu tentei, e eu acho que eu passei, né? Eu fui o primeiro biólogo a aparecer lá, e eu acho que eles acharam curioso, no mínimo, um perfil de um biólogo internacionalista, né? Parece bem comum. É meio mosca branca, né? Os caras, pô, vamos trazer essa mosca branca aqui, vamos ver essa lhama colorida, como é que é. E aí, quando eu cheguei lá, o que eu ouvi lá é que eles já estavam um pouco cansados de recrutar sempre pessoa da área de relações internacionais da UNB ou advogado de São Paulo. E eles estavam tentando alguns perfis diferentes e eu era um deles, né? Tinha gente lá de outras áreas lá também meio diferentonas e eu era um dos mais diferentões. Isso me abriu assim, a mente muito sobre como usar meus conhecimentos da área ambiental para outras questões, inclusive sociais e tal. E foi aí, eu vim da área ambiental e fui agregando à minha formação questões sociais. Então já poderia falar, ao final desse período, que daria para trocar ideias na área socioambiental. E quando eu voltei de Genebra, eu voltei para trabalhar na Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, até hoje a maior conferência da história da ONU, para trabalhar na Rio+20 e liderei a área de sustentabilidade da conferência. Então eu não estava preocupado se o que ia ser assinado lá era bom ou ruim para o clima, para o meio ambiente. Minha preocupação era se a madeira da mesa onde está sendo assinado, se aquela madeira era de origem legal. Olha só o detalhe. A minha preocupação é se a tinta que o cara estava assinando tinha chumbo ou não tinha chumbo. E isso complementou na parte econômica, de entender como funciona a parte econômica de grandes iniciativas, né? E criei um jeito de trabalhar em mega eventos, fui fazer meu mestrado nisso. Depois fui fazer também o meu curso de design de serviço, justamente para melhorar como que eu posso entregar uma experiência incrível do ponto de vista com a sustentabilidade. Então, daí a minha formação, e depois fui ser empresário, enfim. E fica conectado agora com a gente que a história do Chicão não acabou. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta. Estamos de volta com o BSB Play e o assunto continua aqui com o Chicão, que é especialista em design sustentável e, enfim, ele mostrou que teve uma carreira bem não linear, né? Começou numa profissão, acabou em outra. E, Chicão, isso teve algum problema para você? Porque parece bem legal, mas como é que funcionaria para outra pessoa, né? Que passasse por algo parecido, com uma crise existencial? Rapaz, crise existencial foi uma coisa que eu tive bastante ao longo da minha carreira. Que como eu não me enquadrava em nenhum modelo pré-determinado, né, o que a sociedade esperava era que eu, sei lá, virasse, imagina que eu virei professor universitário, eu ia ser professor universitário, fazer minha carreira lá, fazer 1000 pós-docs, ia
Super acadêmico. Ia seguir uma carreira acadêmica, ia ter lá meus artigos publicados e era isso que se esperava de mim. Eu não segui isso. Resolvi seguir numa carreira que estava em formação ainda. Eu acho que ainda está em formação. Mas o que é mais importante, que eu queria deixar de recado aqui para quem está do outro lado, tá num momento de carreira aí... Ou de transição também, né? De transição de carreira em geral, né? Não importa a idade. Mas que, cara, cada vez menos a gente vai ver carreiras lineares. Eu acho que com um mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, numa velocidade cada vez maior, eu acho que tudo que as carreiras não vão ser, vão ser lineares. E eu acho que essa sua singularidade é que te levou a você participar do TED Talk, né, do TEDx. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, porque é muito interessante. Todo mundo quer saber como estar num palco, né, na frente daquelas pessoas, porque você sabe que o seu conteúdo já é minimamente relevante para muitas pessoas. Você já ganha uma credibilidade automática. Como é essa responsabilidade? Como você se preparou para isso? O que você falou lá também, né? Cara, eu falei no TEDx SMPU, da Escola Superior do Ministério Público da União. É o TEDx, né? Então o X organizado independentemente do TED original dos Estados Unidos, mas segue as regras do TED. Eles são as pessoas que fazem os TEDx no Brasil e no mundo inteiro, elas precisam se certificar, precisam passar por um processo, precisam seguir as regras do TED original, né? E aí tem vários aí, tem o TED São Paulo, o TED Amazônia, TEDx, né? E o do SMPU. A proposta, cara, eles abriram um edital, porque no TEDx eles podem tanto convidar pessoas quanto abrir processo seletivo. E eu participei do processo seletivo, né? Teve processo seletivo, eles selecionaram 4 pessoas, eu fui uma delas, e submeti minha candidatura lá mesmo, igual quando eu fui trabalhar em Genebra, foi a mesma coisa na Missão do Brasil junto ao ONU lá, você tinha que mandar uma candidatura, uma carta de motivação e tal, não sei o quê. No caso do TEDx eu tive que mandar um vídeo, tive que mandar um áudio explicando, tive que preencher lá todos os requisitos e tal. E eu misturei ali na minha fala no TEDx a minha experiência empresarial com a necessidade do mundo dos negócios hoje. Porque assim, a gente tem o mundo da sustentabilidade, mas a gente, que é o que a gente chama de, em inglês, né, o termo em inglês é triple bottom line. São os 3 pilares, né, ambiental, social e econômico. Você tem essas 3 coisas que precisam ser harmonizadas, mas em alguns casos isso não é suficiente. Como eu explico no meu TEDx. Se hoje a gente parar de gerar lixo, mesmo assim, Brasília vai ter um problema, vai continuar tendo um problema grave com lixões, com o problema ambiental que os lixões causam. E o Brasil inteiro. Se a gente parasse de emitir gases de efeito de estufa hoje, ainda assim a mudança do clima continuaria sendo um problema para a gente. Então não basta só zerar as emissões de carbono. Não basta só parar de gerar lixo. A gente precisa restaurar a besteira que a gente fez. Então é isso que eu coloco lá no meu TED. E aí eu falo de negócios regenerativos, negócios que ajudam a regenerar a besteira que fizemos no passado. Então, não basta parar de gerar lixo. Brasília, em algum momento, vai ter que dar conta do lixão estrutural. Não tem como mais só cuidar, você tem que fazer além. Não pode só parar de fazer a besteira. Agora você vai ter que curar a besteira do passado. O lixão da estrutural vai continuar lá. Alguma hora, Brasília vai ter que dar conta do lixão da estrutural, assim como o lixão de Gramacho, no Rio de Janeiro. Não basta só parar de emitir gases de efeito de estufa, a gente tem que dar um jeito de fixar carbono da atmosfera. Então, negócios regenerativos pensam muito nisso, assim, como que a gente deixa de agravar o problema social e ou ambiental e como que a gente ajuda a consertar o problema. Então não basta só que o seu negócio, você meu amigo, você minha amiga que está aí do outro lado, não basta só que o seu negócio pare de gerar desigualdade. O seu negócio tem que trabalhar para reduzir a desigualdade, né? Então, colocando uma questão aqui social, né? Então, eu falo disso no TED, né? E a preparação foram 3 meses de preparação que eu tinha entregas semanais lá eu tinha tipo um coach do TED lá, né? Que é o Caetano, um abraço para ele, virou um amigo. E toda semana eu fazia entregas para ele acompanhou o meu processo, né? Todas as idas e vindas. Aí eu tinha uma ideia, no meio do caminho eu desistia daquela ideia, aí refazia, aí reescrevia, aí treinava com ele, aí voltava. Então, isso enquanto ele fazia outros TEDx também, né? Isso foi muito legal. A gente acaba falando do nível empresarial, mas a gente como indivíduo, uma pessoa, um civil comum, a gente consegue fazer alguma coisa para ajudar? Você está falando que a gente não pode só parar de fazer besteira. A gente consegue fazer alguma coisa além, que seja estudar, não sei. Eu acho que se informar é o mínimo, né? Eu acho que a gente estar bem informado, né? É o mínimo. E o que a gente pode fazer como pessoa física, cara? A gente pode demandar
que as organizações, não só empresas, governos, ONGs, sei lá, Sistema S, empresas, que as organizações em geral, que elas respondam de maneira mais eficiente, no menor tempo possível, aos anseios da sociedade. Ou você prefere continuar comendo alimentos com agrotóxico? Eu prefiro comer orgânicos, a não ser você. Obviamente. Também. Então, eu gostaria que o Brasil inteiro comesse orgânicos. Ou seria ruim pensar isso? Então a pessoa tem que se posiciona, gente. Posiciona, exatamente. Né? Eu não gostaria de andar aqui na Asa Norte e ver pessoas morando na rua. Né? Não porque essas pessoas foram escondidas em alguma periferia, né? Foram tiradas da minha vista, mas porque essas pessoas têm acesso a uma casa, um teto. Né? Então, eu acho que as pessoas, como individualmente, podem demandar isso. Cara, não é aceitável que as pessoas durmam na beira do eixão. Não, isso não é aceitável. Não é aceitável que Brasília, não sei como é que está o número hoje, mas não é aceitável que Brasília chegou a ter 700 mil pessoas passando fome. Isso não é aceitável. Não é aceitável a gente comer um alimento que mata a gente de câncer. Não é aceitável. Então, algumas coisas a gente tem que começar a se posicionar e dizer, cara, não aceito. Eu não aceito que determinado grupo assuma posições de poder para o benefício de poucos em detrimento de muitos. Isso não é aceitável. Então, como indivíduo, acho que o nosso papel aqui cara, é melhor comer orgânico? Então vamos demandar que os orgânicos sejam acessíveis para todos. É melhor a gente não ver pessoas morando na rua? Então vamos demandar para que as pessoas, para que a gente não veja pessoas morando na rua. Então, como indivíduo, acho que a gente tem muito esse papel. A gente tem um papel também poderosíssimo que a gente descobriu na pandemia, que é o nosso papel como consumidor. Você deve lembrar, Mirão, na pandemia, que rolou aquele papo logo no começo do lockdown, aquele papo do compre do pequeno, compre do local, não deixa o local fechar. E muita gente se engajou nisso. E de fato aconteceu. Muitos desses pequenos comerciantes não quebraram porque as pessoas se uniram em torno de manter esses negócios abertos. Então, como indivíduo, a gente pode trabalhar nisso. A gente viu o nosso poder durante a pandemia. E está cada vez mais claro nas pesquisas de tendência de consumo e tal, como as pessoas são cada vez mais sensíveis a negócios que têm um propósito claro e um propósito que faça sentido para a sociedade, negócios que resolvam questões socioambientais ou que ajudem a resolver questões socioambientais. Isso vende mais, isso engaja mais, isso faz mais sentido. E aí você pode me fazer a seguinte pergunta. Pô, mas o cara vai fazer isso só pelo interesse? Meu amigo, é melhor que ele faça pelo interesse do que não fazer nada. Então, a minha tese é, faça alguma coisa, ainda que por qualquer outro interesse, né? Mas só faça. De alguma forma. Nossa, perfeito, fantástico. Queria agradecer então sua participação aqui no programa. Obrigado. E Chicão, você está bem-vindo e espero que a gente esteja aqui 20 anos de novo com o programa e com você para a gente ver tudo isso que deu. Tendo uma brecha, você vai estar convidado de novo porque a gente quer continuar esse papo. Valeu. Obrigado demais. Obrigado, meu irmão. Até mais. E chegamos ao final de mais um episódio aqui do BSB Play, mas não para por aí. Você ainda pode, entrar em contato com a gente mandando uma mensagem pro QR Code que tá aparecendo. Mas, poxa, que papo legal foi esse, com o Chicão. Ele, assim, abriu minha mente para coisas que eu não estava esperando para esse próximo ano também. E então, você aí, que é nosso entusiasta de tecnologia, não perca, porque semana que vem tem mais. Então, bora nessa comigo.